Salve progressistas, eu sou o Clayson. Constantemente a gente fala aqui no canal sobre a preocupação com essa contaminação bolsonarista dentro das Forças Armadas. Para um país democrático, um país que busca realmente se encontrar do ponto de vista de uma democracia em relação ao seu povo e com relação, o país em relação ao mundo, para esse tipo de pretensão democrática, é realmente criminoso a gente contaminar as Forças Armadas com ideias político-partidárias. Nós já tivemos uma experiência terrível, nós tivemos a instauração aqui no Brasil de uma ditadura militar sanguinária, uma ditadura militar canalha, assassina, vagabunda, criminosa. E o fato de a gente ter, de alguma forma, permitido o término dessa ditadura militar de uma forma bem tranquila para os criminosos que fizeram parte dela. A gente vê algumas pessoas aí enaltecendo a ditadura militar, enaltecendo o próprio Bolsonaro, enaltecendo torturadores, vagabundos. O fato da gente ver hoje a facilidade com que as pessoas têm em defender AI-5, em defender ações criminosas desses canalhas milicos que fizeram parte da ditadura militar, tudo isso leva a gente a um momento muito complicado, muito delicado, porque algumas pessoas realmente acham que, ok, pode ter ditadura militar aí que tá tudo certo, pode colocar o poder na mão de milicos que tá tudo certo. É importante a gente separar as coisas, sabe? Eu mesmo fui cabo do exército. A gente não tem uma revolta contra o exército, contra forças armadas, muito pelo contrário, eu acredito que seja fundamental para um país as forças armadas, especialmente numa situação como a gente está vendo agora. A gente vê a facilidade com que as pessoas bolsonaristas estão falando sobre o desaparecimento do Dom e do Bruno, o indigenista e o jornalista lá na Amazônia, e o próprio Bolsonaro, olha, aquela região é assim mesmo. Tem muito bandido lá, tem muito traficante, tem madeireiro, tem gente, tem garimpeiro ilegal, então tem que tomar cuidado, não pode fazer uma aventura. Bolsonaro culpou as vítimas pelo que aconteceu, quando na verdade é exatamente o contrário. Ele não fala que a Amazônia é nossa, que o Brasil tem que ter a sua independência, a gente sempre fala em soberania nacional. Então, peraí, por que uma parte do país tão importante como a Amazônia tem que ficar na mão de bandido, na mão de criminoso? É ali que a gente precisava muito de uma ação extensiva do Exército, uma ação que pudesse realmente limpar aquela área de vagabundos criminosos. Então é ali que o Exército tem que atuar, mas atuar mesmo. Até porque naquela região nós temos a divisa com outros países, que na verdade seria o termo correto, a fronteira com outros países, ali do ladinho, Peru, outros países. Então é nessa área, é nessa região que a gente precisa defender a nossa soberania. E ninguém, absolutamente ninguém além do Exército pode fazer isso melhor. É claro, não vamos pagar mercenários para ficar ali, entende? Então assim, o Exército não é usado para sua função, quando a gente poderia usar, colocar uma série de outras questões que não tem absolutamente nada a ver com a função do Exército. O Exército não tem nada a ver com eleição, não tem nada a ver com fiscalizar a urna, isso não tem nada a ver com a função do Exército. Quando o Exército tem que atuar e fazer alguma coisa, a gente acha que é normal uma parte do país ficar na mão de vagabundo criminoso. E quando acontecem coisas graves, bárbaras, como essa que provavelmente tem acontecido com o indigenista e o jornalista, a gente acha que a culpa é deles, por nós termos uma parte do país na mão de criminosos. Então, é importante a gente colocar isso e deixar esse adendo aqui à nossa história. Não somos contra forças armadas, não somos contra exército, nem marinha, nem aeronáutica, mas nós somos contra o que está acontecendo no governo Bolsonaro. Nós temos aí mais de 6 mil cargos que o Bolsonaro oferece aos militares. A gente não sabe o que vai fazer isso. Mesmo se o Bolsonaro for reeleito, daqui a 4 anos a gente vai precisar resolver esse problema. E é um problema, mais uma herança maldita do Bolsonaro. Tem uma série de heranças malditas, tá?
Bolsonaro inventou essa coisa de orçamento secreto, de emenda PIX, essas coisas todas que para o próximo presidente é uma bomba. É terrível. Aí ele inventa essas ações que terminam até dezembro. Aí, não, vamos proibir os governos de, entre aspas, né, de cobrar ICMS até dezembro, tá? Até dezembro. Numa cara de pau, numa canalice que não tem tamanho. E agora, nós temos essa reportagem do New York Times que mostra em detalhes muito daquilo que está acontecendo no país, inclusive a possibilidade de termos um golpe militar. E olha, veja bem, o New York Times não está viajando, não. Eles trazem dados concretos. Eles falam a respeito de ações concretas. Falam a respeito de opiniões daqueles que estão à frente das Forças Armadas. Então eles falam sobre aqueles comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, as palavras que eles emitem, a forma com que eles têm de agir, essa subserviência das Forças Armadas a um político. Não é o país, não é uma instituição, é o Bolsonaro, uma figura política. E eles trazem uma experiência terrível que os Estados Unidos passou com relação ao Capitólio, tudo aquilo que aconteceu lá, e no mesmo artigo, na mesma matéria, eles falam, olha, não tem mais garantido nas democracias que nós vamos ter uma transição pacífica de poder. Porque se perde a eleição, pode acontecer o que aconteceu, como a gente viu no Capitólio. Então, a cada dia que passa, nós temos mais e mais profissionais falando a respeito deste problema sério no nosso país, que é, primeiro, a contaminação político-partidária nas Forças Armadas. Isso é um crime contra a democracia, contra um país. As Forças Armadas não são propriedade do governo Bolsonaro, muito menos do Bolsonaro. As Forças Armadas estão aqui para que elas possam servir a todos nós brasileiros, a cada um de nós brasileiros. E é óbvio, está aqui para servir aos brasileiros que votam no Lula, aos brasileiros que votam no Bolsonaro, no Ciro, em que quer que seja. E ninguém aqui hoje tem o direito de tomar para si algo que não é seu. O Bolsonaro ele quer agir no meio das eleições por intermédio de um cara que está concorrendo às eleições. Então ele quer agir a seu próprio benefício. Ele é uma das pessoas que está concorrendo às eleições. Ele não está isento. E ele quer uma eleição para ele. Ele quer garantir a sua eleição. E nós, a cada dia que passa, parece que nós estamos meio apáticos a isso. Essa reportagem, eu vou deixar aqui, está em inglês, infelizmente. Ainda não sei como fazer aqui, talvez colocar no Google Tradutor, mas aí tem aqueles problemas todos, mas eu vou tentar aqui ver se eu coloco uma tradução, enfim, a gente vai tentar ajudar aqui para que você possa ler, porque é importante você ler o que está lá. E é importante você ver o alerta. E é importante a gente saber que isso parte do New York Times, que é um veículo respeitado mundialmente, não é só apenas nos Estados Unidos, e que traz um parâmetro entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que acontece aqui no Brasil. Mesmo porque eles deixam bem claro, Bolsonaro é um sujeito que se espelha e se espelhou muito no Trump. E se tudo correr naturalmente, vamos dizer assim, ele vai fazer o que o Trump fez. E se ele fizer o que o Trump fez, nós aqui no Brasil estamos muito mais suscetíveis. Porque lá nos Estados Unidos a coisa é diferente. Quando o Trump tentou instrumentalizar as Forças Armadas, os próprios comandantes chegaram para ele e falaram, não, cara, aqui não, meu irmão. Aqui não. Forças Armadas é para servir o país, não é para servir a você. Nós não estamos aqui para servir a você. Mas o que a gente está vendo aqui no Brasil é o contrário. Eles colocam lá declarações de comandantes das Forças Armadas dizendo, não, nós recebemos ordens do Bolsonaro e a gente faz aquilo que o Bolsonaro quer. Ele é o nosso líder máximo. Então, você entende onde é que está o problema? O problema está na fragilidade que nós temos aqui, em primeiro lugar, a fragilidade da nossa democracia, quando você simplesmente chama meia dúzia de pessoas que vão agregar a você e essas pessoas estão comandando as Forças Armadas. É bom a gente deixar claro que nunca houve na história todos os chefes das Forças Armadas pediram demissão ao mesmo tempo. O chefe das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, pediram demissão ao mesmo tempo sob o governo Bolsonaro. Isso nunca tinha acontecido dessa forma. E solidários ao ministro da Defesa.
Então, veja bem, o que nós estamos dizendo aqui? Qual que é a questão que nós estamos colocando aqui? É uma situação gravíssima e que nós podemos ter uma convulsão social. Por um lado, um grupo de fanáticos extremistas que você fala a palavra Lula, o sujeito bota um ovo de avestruz, um ovo desse tamanho aqui, né? Não dá nem para mostrar na câmera. Você fala Lula, o sujeito parece que tem uma síncope. Você fala PT, o cara ali já cria um monte de coisa. Então como que vai ser isso na prática? O que de fato vai acontecer com o nosso país? Eu queria inclusive saber de você. O que você pensa? O que você acha que pode acontecer quando as pesquisas se confirmarem e Bolsonaro perca a eleição? Eu não sei o que você pensa. Você pode colocar o seu comentário aqui. Porque o que eu tenho a dizer para você, para encerrar o vídeo, é a postura do Bolsonaro. Ele já não está mais nem aí em ganhar voto. Ele não quer ganhar mais voto. Ele já partiu para a guerra. E já faz, um bom tempo. Ele está pouco se importando em ter votos. Ele quer aprofundar um ambiente de guerra no país. A gente vê o Ciro procurando apresentar propostas. Agora votou em mim, você vai tirar 2. Vou acabar com reeleição. A gente vê o próprio Lula agora fazendo essa visita ao Nordeste, tentando trabalhar a sua base, conversando com seus apoiadores, falando com um partido, com o outro. Bolsonaro não faz nada disso, ele não tem nada, é zero. Ele, enquanto a coisa tá aqui ardendo, ele vaza, vai andar de moto, anda de moto nos Estados Unidos, em qualquer cidade, não tá nem aí. E a cada fala e a cada palavra que ele coloca é sempre para criar um problema, é sempre para trazer algum problema. É guerra o que ele quer. Ele já não tá preocupado mais, porque ele sabe que ele vai ganhar ou vai ganhar. Ele ganha ou ganha. Porque se não ganhar de um jeito, vai ganhar de outro. E isso preocupa você? Coloque o seu comentário, por favor. Seu comentário é muito importante. Se você quiser e puder fazer também essa gentileza de colocar esses vídeos aí nos canais seus do WhatsApp, de Facebook, para debater isso com as pessoas próximas, e aí depois traz para cá o que as pessoas estão falando, né? Quando você compartilha o vídeo, normalmente as pessoas fazem um comentário nos vídeos aqui. É importante a gente entender o que o brasileiro está pensando a respeito disso. A gente pede para você dar o like no vídeo. O like é fundamental, é uma coisa fundamental para o nosso trabalho. Estamos nos aproximando dos 320 mil inscritos, a nossa meta dos 350 mil. Então, por favor, seja inscrito do canal, ative o sininho se você é inscrito. A gente sempre pede para você que chega no final do vídeo, para que você nos ajude por intermédio do nosso Apoia-se. Nós temos anjos que nos ajudam com o Apoia-se mensalmente. Eu tenho que agradecer muito a essas pessoas, porque são pessoas importantíssimas para o nosso trabalho. Nós temos outras pessoas que são anjos também, que pegam o seu celular e fazem uma doação pelo Pix. E aí eu falo para você, é qualquer valor, tá? O valor que você puder, o valor que você quiser, tem que querer e tem que poder, né? Se você puder fazer essa doação, a gente agradece muito. Grande abraço, a gente se encontra numa próxima.